Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Curta também o vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e principalmente compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e envie para pelo menos uns 15 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero refletir com você sobre quais são as suas preocupações. Quais são as suas preocupações? O que é que tem inquietado o seu coração? De repente tirado a sua paz, tirado o seu sono? Quais são as suas preocupações? Eu quero ler com você um texto que está em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, onde Jesus nos ensina o seguinte: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que irão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Interessante que nesse texto Jesus ele nos ensina sobre não andarmos preocupados ou não andarmos ansiosos ou inquietos com coisa alguma. E ele cita algumas coisas básicas para a nossa sobrevivência: o que comer, o que beber e o que vestir. Ele diz: olha, não andem preocupados, ansiosos, inquietos com o que comer, com o que beber e com o que vestir. E nós vivemos numa geração que tem sido muito afetada pela ansiedade, pela pré-ocupação, ou seja, pela ocupação antecipada com algo que na maioria das vezes não irá acontecer. A preocupação, a ansiedade, a inquietação, ela pode ser fruto de uma experiência dolorosa do passado.
De repente, alguém que passou fome, alguém que passou dificuldade, alguém que passou um constrangimento, alguém que passou por uma situação vexatória, alguém que passou por uma perda, e ela tem medo de que aquela situação se repita, de que ela viva de novo aquilo que se passou. Então ela fica nessa ansiedade, nessa preocupação, nessa inquietação em relação ao amanhã. Mas a ansiedade pode ser também, a preocupação, a inquietação, ela pode ser também uma tentativa de antecipar o futuro. Porém, não há como anteciparmos o futuro. O ontem é passado. Não tem como a gente trazer de volta o dia que já passou. O amanhã ainda não existe para nós. Não tem como viver o amanhã. Quando o amanhã chegar, já será hoje. Hoje é o tempo para vivermos, agirmos e desfrutarmos daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, o que Jesus nos ensina é, em vez de andarmos preocupados, inquietos, ansiosos, nós devemos perceber como Deus, na sua grandeza e na sua perfeição, cuida dos detalhes de todas as coisas. Jesus, inclusive, nos convida a olhar para as aves dos céus. Ele diz que elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas o Senhor sustenta cada uma delas. Ele diz ainda para nós olharmos para os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam, porém nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. Ou seja, Jesus nos ensina a olhar para a criação e perceber o cuidado de Deus em todas as coisas. A forma como Deus alimenta as aves, a forma como Deus cuida das plantas, a forma como Deus cuida dos animais, a forma como Deus administra e organiza todas as coisas criadas. O sol nasce e se põe todos os dias. A gente vê a perfeição e o cuidado de Deus em cada detalhe da natureza. A própria natureza revela o cuidado de Deus. A própria natureza revela quão detalhista e provedor é o nosso Deus. O Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza, as coisas criadas revelam a existência de um Deus soberano e cuidadoso em cada detalhe da sua criação. Deus criou e sustenta todas as coisas. Mas ele nos diz algo ainda interessante. Ele diz assim, olha, se Deus veste assim, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Olha que coisa interessante, Jesus coloca aqui. Muitas vezes é justamente a falta de fé que nos leva a viver inquietos pelo dia de amanhã. A falta de fé. Quando a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, quando a gente tenta ter o controle de todas as coisas, a gente percebe que as coisas não estão sob o nosso controle e às vezes a gente se desespera, a gente se preocupa, a gente se inquieta, porque a gente percebe que as coisas fugiram do nosso controle. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Então, o que nós precisamos é confiar no Senhor. Confiar na provisão de Deus, confiar no cuidado de Deus, confiar que Deus está no controle da nossa vida, que Deus sabe o que é melhor para nós, que Deus já conhece o nosso amanhã e que Deus já está cuidando de todas as coisas. O amanhã para nós ainda não existe, mas Deus já está lá cuidando de todas as coisas. O que nós temos para viver é o agora, é o hoje, mas Deus já está lá no nosso amanhã, cuidando de todas as coisas, preparando todas as coisas.
E cada dia da nossa existência, Deus vai suprindo as nossas necessidades. Cada dia Deus vai cuidando de nós. Cada dia Deus vai nos dando aquilo que nós precisamos. Interessante que aí ele diz assim, olha, portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Agora, olha o detalhe. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Olha, a primeira coisa que a gente percebe nesse versículo é que Jesus nos ensina que Deus é um pai para nós. E um pai nunca deseja o mal para os seus filhos. Um pai de verdade nunca deseja o mal para os seus filhos. O pai de verdade cuida, provê, sustenta, protege. Um pai de verdade está presente. Um pai de verdade sabe o que os seus filhos precisam. Por isso ele diz, o Pai de vocês, que está no céu, que é soberano, que está acima de todas as coisas, sabe que vocês precisam de todas elas. Deus conhece as nossas reais necessidades. Então Jesus nos ensina que Deus é o nosso Pai. Jesus nos ensina que Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Jesus nos ensina ainda que Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Então, se eu entendo que Deus é o meu Pai, que Deus está acima de todas as coisas, Ele é soberano e Ele conhece as minhas necessidades, por que então viver preocupado, ansioso ou inquieto com o que poderá acontecer amanhã? Por isso que eu falei da importância de termos fé e confiarmos no Senhor. Muitas vezes, o que nos leva a ser tomados pelas preocupações, pelas inquietações e pela ansiedade é a falta de fé, que nos torna inseguros, indecisos e muitas vezes inertes. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós descansamos no cuidado de Deus e fazemos o que precisa ser feito para que Deus abençoe as obras das nossas mãos. Deus é o nosso Pai, Ele é soberano, Ele conhece as nossas necessidades. E aí, Jesus diz no versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Olha, às vezes nós somos tomados pela ansiedade, pela preocupação e pelas inquietações, porque outras coisas ocupam o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida. Nada deve ser mais importante do que Deus na nossa vida. Por isso que Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nada pode ocupar a primazia do nosso coração. Deus precisa estar em nosso coração. Deus precisa reinar na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar em todas as coisas e em todas as áreas da nossa vida. Para que nós possamos, de fato, descansar na provisão e no cuidado de Deus. Sabe por que muita gente às vezes vive ansiosa, preocupada, desesperada pelo amanhã? Porque não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Quem conhece a Deus sabe que Ele sempre sabe o que faz. Quem conhece a Deus sabe que Deus tem o controle de todas as coisas e por isso não há necessidade de vivermos preocupados com o amanhã. Uma questão de conhecer Deus. Me lembro de uma ilustração, uma criança estava num avião e de repente aquele avião começou a passar por uma turbulência e aquela criança estava desenhando e continuou desenhando, mesmo diante daquela turbulência, ela continuou desenhando e a pessoa que estava do lado achou curioso aquilo. Aquela criança, mesmo diante do avião ali naquela turbulência balançando, ela continuou desenhando, como se nada estivesse acontecendo. E aí aquela pessoa que estava do lado da criança perguntou assim, mas você não está com medo que o avião está balançando, que a gente está passando por essa turbulência? E aquela criança diz assim,
Não, o meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Ou seja, aquela criança conhecia o piloto daquele avião e por isso ela estava tranquila. O piloto era o seu pai. Sabe, queridos, quando nós conhecemos a Deus e entendemos que Ele é o piloto da nossa vida, não há por que nos inquietarmos, não há por que estarmos preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, porque nós entendemos que o piloto da nossa vida está no controle de todas as coisas. O piloto da nossa vida está cuidando de nós e cuidando de todas as coisas ao nosso redor. Deus está cuidando do nosso presente e já está cuidando do nosso futuro. Deus vê o hoje e Deus vê o amanhã. Nada surpreende Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus é atemporal, Deus é eterno. Por isso, querido, versículo 34, Jesus diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não queira antecipar o dia de amanhã. Viva o dia de hoje com intensidade, com intencionalidade, com propósito, fazendo aquilo que agrada a Deus. Se você está hoje vivendo para o louvor e glória de Deus, se você está hoje vivendo em obediência ao Senhor, se você está hoje fazendo a vontade de Deus, não há por que você se preocupar com o amanhã. Há pessoas que se preocupam com o amanhã por causa de estarem fazendo hoje aquilo que não agrada ao Senhor. Mas se você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, se você entende que Deus é o Senhor da sua vida, se você entende que Deus está no controle da sua vida, não há por que se preocupar com o amanhã. Deus já está cuidando de todas as coisas do nosso amanhã. Portanto, querido, não sei qual é a sua preocupação, não sei com o que você estava se preocupando até esse momento, mas eu quero dizer em nome de Jesus que a partir de agora você não precisa mais ser dominado pela ansiedade, pela preocupação, pela inquietação, porque Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando do seu presente, Deus está cuidando do seu futuro, Deus conhece as suas necessidades, Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas e Ele é um Pai presente, provedor e protetor. Que você guarde essas lições no seu coração, que você possa tranquilizar a sua alma com essa certeza de que Deus está cuidando de você. Que Deus nos abençoe. Como é maravilhoso saber que Deus está cuidando de cada um de nós. Querido, se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe o link desse programa nas suas redes sociais para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Então estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.